Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com a Andréa Deis, que é gestora de carreiras. Vamos falar sobre a síndrome de burnout em tempos de isolamento social. Tudo bem, Andréa? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, síndrome de burnout, né? Também conhecida como síndrome de esgotamento profissional. É isso mesmo, Andréa? A síndrome de burnout, ela é um estresse emocional voltada, né, à exaustão emocional que a gente tem voltada ao trabalho. Qual a diferença do estresse normal? O estresse normal, ele vem de um hábito que você tem, de habilidades repetitivas, e aí esse excesso de trabalho ou de demanda que você tem, você tem um estresse, a saturação emocional pelo esforço que você tem. A síndrome de burnout, além de você ter essa saturação que você tem pelo trabalho, você também tem pela interação social das pessoas. Então, o que diferencia é que a síndrome de burnout é o estresse, mais exaustão voltada aos relacionamentos. E também um diferencial grande que tem é o senso de incapacidade que ela te traz. Então, a percepção que você tem que você não é capaz, de desânimo, de falta de vontade, como se o mundo inteiro, né, você tivesse que carregar nas costas e não conseguisse suportar o seu cotidiano. Então, é isso que é o burnout. Até pequenas coisas se tornam grandes coisas para você fazer. Então, até o que seria a rotina do seu dia a dia, ele se torna uma exaustão, mas por conta do acúmulo que você tem. Você falando um pouquinho dos sintomas da síndrome me faz lembrar muito da depressão, né? Você acha Sim. que essas duas patologias são facilmente confundidas, Andréia? São, né? Qual que é a diferença da depressão por burnout, né? O burnout ele vem uma sensação de fracasso. Então, aquela sensação de incompetência, como se você não tivesse a capacidade de desenvolver algo, ou até de uma forma mais simples que eu gosto de falar, você perde toda a vontade de existir. E é como se você não tivesse mais, inclusive, as suas capacidades, né? Então, como se você tivesse perdido, se deixasse de acreditar nas suas próprias capacidades. Se a gente falar na depressão, ela vem de um definhamento que você tem mais ligado à autoestima, autoconhecimento, à sua própria personalidade. Então, a diferença é que a depressão está muito relacionada ao seu eu, né? E o burnout, além desse relacionamento que você perde essa sua autoconfiança em você, você perde a sua autoconfiança até em habilidades que você fazia muito bem. Você começa a se questionar sobre se você faz tão bem ou se você deveria fazer uma atividade ou outra. Então, realmente, ele vem dessa exaustão emocional que você tem e você cria esse sentimento de fracasso até com habilidades rotineiras, né? Ela tem estágios, isso é interessante falar, né? Então, você tem o estágio inicial, intermediário, que se agrava. E hoje também é considerada como uma doença do trabalho, existe um CID de afastamento por isso, e ela é considerada também uma doença que nos próximos 5 ou 10 anos vai ser a doença que mais vai afastar profissionais do mercado de trabalho e que vem hoje no Covid, né? Ela está muito em evidência por conta da desordem como se entrou esse tal desse home office. Então, o burnout ele é a somatória desse seu cotidiano, né? Essa mistura que você tem e que te sobrecarrega, te traz essa sobrecarga. Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente está falando muito em Covid, tem que falar, porque é extremamente importante, mas a gente vai ter muita gente voltando para o trabalho doente, e pessoas saudáveis não produzem. E essa síndrome, André, ela está sempre então associada a essa exaustão aí do que diz respeito à vida profissional dessa pessoa, quer dizer, ela é totalmente relacionada à vida profissional ou ela também pode surgir a partir de outros fatores aí, de outras áreas da vida da pessoa? Como ela é uma somatória, né? Pensa, por exemplo, nas donas de casa. Vamos pensar que o que é o trabalho para algumas pessoas. Às vezes, de uma forma cultural, a gente interpreta com todo respeito a todo mundo, mas um pouco errado. Só as pessoas que trabalham fora, ou seja, se dirigem ou têm uma carteira assinada, elas trabalham. E quantas mães ou quantas donas de casa trabalham nos seus lares? Só que qual que é o ofício dela?
é gerir a casa, é cuidar, muitas vezes é a cozinha, filhos, casa. Então, o trabalho dela é aquilo. Vamos pensar no trabalho de uma criança, né? O que é o trabalho de uma criança? É estudar. Imagine agora, nesse home office, como que essa criança está lidando com todas essas habilidades. Então, sim, ela vem, né? Ela surgiu e ela se diagnostica através dessa exaustão que tem do trabalho. Mas aí eu trago o questionamento para mim, para você e para todos que estão nos assistindo, né? O que é o trabalho? Né? O que você considera como trabalho? Porque a gente precisa começar a interpretar esse trabalho de outra forma. O trabalho de uma criança é estudar, o trabalho de uma mãe que fica em casa, que optou, ela trabalha muito, não trabalha pouco. Então, será que ela pode ter a síndrome de burnout? Pode, mas como que isso normalmente vem diagnosticado para ela? Como depressão. Por isso que a associação que você fez é muito próxima. Mas muitas vezes a gente não percebe que essa mãe também que ficou em casa, que ela tem este trabalho, é a sobrecarga que ela está tendo de tarefas voltadas ao seu trabalho que ela desempenha. Então, se a gente pensar no nome que ela se dá da exaustão do trabalho e culturalmente pelo que a gente denomina como trabalho, a gente falaria as pessoas com carteira assinada que trabalham fora. Mas o que é trabalho para essas outras pessoas? Como elas se desempenham? Então, é por isso que hoje no home office, ou por isso que às vezes as pessoas são diagnosticadas por outras doenças e não percebem que é burnout. Pela forma como elas estão configuradas no que é trabalho e no que não é trabalho. Sem dúvida. Em algum momento da entrevista, você citou um ponto importante, que é a questão dos relacionamentos profissionais, né? Sim. Que a forma, então, com o ambiente que a pessoa vive, né? A forma como essa pessoa se relaciona com os demais também vai influenciar na saúde emocional dela, né? A gente sabe que existem ambientes que são mais competitivos, existem gestores aí que são mais autoritários, vamos dizer assim. Quer dizer, cada um tem uma maneira aí de gerir o seu ambiente profissional. Quer dizer, esse entorno também, esse aspecto social no profissional, ele também tem uma influência direta nesse tipo de patologia, Andréia? Hoje nós consideramos um dos principais fatores de estresse do ser humano a convivência social. A gente chama de consciência social. Porque uma coisa é o eu, outra coisa é o seu eu. Uma coisa é o que é importante para você e uma coisa é o que é importante para mim. Só que as pessoas, muitas vezes, ao invés de pensar no que é importante para você e para mim e criar essa ligação que seria esse consenso, entra num processo de fuga e defesa, de quem está certo e de quem está errado. E nessa de fuga e defesa é onde você vai tendo por isso que esse esgotamento, né, essa exaustão emocional voltada aos relacionamentos. E no trabalho, sim, no trabalho, uma das coisas que a gente mais tem são que você não escolhe as pessoas às quais você trabalha. Muitas vezes você chega na empresa e as pessoas estão lá. E as pessoas têm perfis de comportamento, de valores, de crenças, de competências diferentes. E para ela se relacionar, você aumenta o estresse. Então, além da sua habilidade, você tem que ter uma habilidade social, que muitas vezes é roubar muito mais da atenção técnica e vai fazer com que você perca 3 ou 4 vezes mais do seu tempo que você demoraria só para desenvolver uma habilidade, por exemplo, tentando fazer alinhavos políticos ou de relacionamento com as pessoas. Então, um dos principais fatores no burnout e nos relacionamentos para essa exaustão emocional são as pessoas. E vou mais longe, agora vamos fazer associações, porque a gente precisa hoje trazer para um pouco dentro de casa isso também, né? Dentro de casa, de novo, a família, cada um tem o seu papel social. Hoje, a gente considera que aí um percentual muito grande das famílias, mais de 70% das famílias são disfuncionais, por conta dos relacionamentos. Então, dessa falta de entendimento e de engajamento. É quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem razão, quem não tem razão, e falta um pouco desse, olha, mais importante que ter razão ou não, do que nós precisamos para conviver bem. Então, o burnout tem sim essa relação direta com os relacionamentos, assim muitas vezes como a depressão, assim como muitas vezes esse sentimento de fracasso que a gente sente, que vem do feedback ou de uma percepção do outro. E aí talvez caiba uma coisa importante, né? Nem tudo que o outro nos fala é uma verdade. Será que tudo que o outro fala para nós é 100% verdade?
pode ser para ele, mas não necessariamente para mim ou para minha história. E isso tudo gera esse estresse, gera essa pressão social e essa pressão socioemocional para o próprio indivíduo que ele vai se aflorar numa doença. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que foi que eu falei dos sinais, né? Então às vezes começa com insônia, erupções cutâneas, falta de apetite ou apetite demais, muito tem se associado muito a problemas estomacais, tiroide. Então, são vários sinais que o organismo vai dizendo para você, olha, algo está errado. Mas, infelizmente, ainda socioculturalmente falando, tudo que a gente fala de socioemocional, cultural, as pessoas falam isso é frescura, isso é mimimi. E não é, pessoal, isso é doença. E não tratado, ele pode comprometer as suas células e aí realmente você vai ter um problema, porque aí são várias coisas que a gente estuda, né? Como a gente estuda o intestino, o estômago, a tireoide, como que a gente adoece ou não as nossas células do organismo. Uma coisa é fato, tudo que você pensa vai para sinais, né, no seu sistema nervoso central e que ele vai ser decodificado nas suas vias e vai para algum órgão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e perceber muito mais, né? Se auto-perceber, né? Assim como a gente faz exame de mama, e assim como culturalmente a gente se preocupa em cuidar dos dentes, cuidar da saúde emocional, é cuidar do corpo, é cuidar da célula e é cuidar do outro. Esse aspecto que você pontua, né, sobre você se perceber, é algo importante. Mas quando a gente fala dessa síndrome, normalmente a pessoa ela consegue sentir que existe algo de errado com ela, ou normalmente ela passa a ser notada por quem está em volta. Então, quem convive, né, com aquela pessoa começa a notar comportamentos diferentes. Quer dizer, até que ponto quem está em volta cumpre esse papel também, essa função social em de repente conversar com essa pessoa, indicar que essa pessoa de repente busque uma ajuda, um tratamento. Aí tem um fator extremamente importante, né? Porque a observação e julgamento do outro, se ele não vem de uma forma correta, ele destrói a pessoa. Porque tem gente, eu chamo daqueles, né? Existem pessoas e pessoas, pessoas que têm um pouco mais de habilidade com pessoas e pessoas que não têm tanta habilidade com pessoas. Então, a forma como você abordar essa pessoa também vai fazer a diferença para você construir e essa pessoa se alavancar e realmente buscar ajuda ou você nocautear de vez a pessoa. O fato é, se a pessoa ela começa a se perceber porque ela começa, a coisas que ela fazia com muita frequência, começa a ficar muito mais difícil para ela fazer, se torna mais cansativo. Então, vem um desânimo, uma exaustão, uma saturação até do outro. Você começa a se incomodar, por exemplo, as pessoas chegam perto de você, você fala, nossa, né? Você já se incomoda, é como se você tivesse assim, você se repele, você fala, nossa, me incomoda. Então, se você se auto-observar, você fala, poxa, mas será que eu sempre fui assim? Né? Será que eu sempre me incomodei tanto, por exemplo, com o latido do cachorro, ou com o colega que chega mascando um chiclete, ou com aquele que está fazendo uma fofoca e ele sempre fez uma fofoca e eu não vou mudar ele, ou com aquela crítica daquele que fez sobre o meu trabalho, as coisas elas ficam mais intensas, né? Você sente um pouco mais. Então, se você começar a se perceber, fala, poxa, por que eu estou tão incomodado? Por que eu estou tão saturado? Você percebe. Agora, as pessoas em si, o meio percebe muito, isso é claro, porque vai diminuindo a sua paciência, vai aumentando a sua ansiedade, normalmente a pessoa fica... Ou que existem dois lados, né? Cada perfil responde de um jeito. Tem aquele que vai ficar melancólico e vai deixar de produzir, e tem aquele que vai ficar agressivo. Né? Eu tenho marcas, inclusive físicas, né? De um cliente que teve uma crise de burnout no meu escritório, e aí eu fui questionar ele sobre um outro assunto, e a gente estava falando de liderança, e eu estava falando de pontos importantes que ele deveria desenvolver, e o porquê que estava dando aquilo, e ele ficou muito agressivo, deu um soco na mesa, e quando veio, voou coisa para todo lado, e depois eu me levantei para dar um copo de água para ele, quando veio e eu levei um moinhado, ou seja, machucou as minhas costas, e eu estava de camisa e tudo. Então, quer dizer, tem aquele que vai ter aquele lado agressivo e não percebe, porque ele já tem um perfil que exterioriza mais, mas tem aquele que não exterioriza. E aí, se ele não exterioriza, ele vai implodir, né? Ele vai absorver. Quando ele absorve, eu não sei o que é pior, né? Você atacar
ou você introjetar tudo e realmente aí você trazer para uma doença. Então, os dois são ruins, porque um você ataca e outro você se autoflagela, né? Então, os dois são ruins. Então, o fato é, o meio vai perceber que você está nesse cenário. As pessoas percebem. Agora, o que eu questiono é, será que as pessoas estão prontas para dar esse feedback? Porque o que menos a gente deveria fazer, olha, você está agressivo, olha, você não está desempenhando as suas atividades como você deveria estar, porque aí você traz um julgamento e aí a pessoa vem com um senso de agressividade ou de incapacidade maior. Agora, você pode fazer observações. Nossa, olha, percebi, que legal que você fez assim. Agora, você está se sentindo bem? Faz perguntas ao invés de dar julgamento. Hoje você se sente tão bem quanto você se sentia há uma semana, 10 dias atrás? Você está bastante feliz hoje? Tem algo que eu poderia fazer por você? E se a pessoa se abrir para falar alguma coisa, falou, olha, realmente eu percebi. Será que não seria interessante você buscar um especialista, um profissional, um médico, para você ter um diagnóstico exato? E aí sim você fazer com que essa pessoa ela busque ajuda, mas a forma como você vai abordar é extremamente importante para ela aceitar ou rejeitar. Certo. A empatia, né? Quer dizer, você se colocar no lugar do outro. A empatia na síndrome ela é muito importante, porque nós somos diferentes. Essencialmente, o mundo é o que é o mundo, o planeta é o que é o mundo, porque nós somos complementares, né? Imagine se nós suportaríamos conviver com a gente mesmo ou que o mundo fosse formado só por nós mesmos. Acho que nem nós nos suportaríamos. Então, a grande grandeza do mundo é que, felizmente, nós somos diferentes e complementares. Então, em ter essa empatia de entender que o outro vai responder, porque tem o julgamento, por exemplo, às vezes da família, né? Nossa, você tem tudo, né? Por que você se sente assim? Então, a gente precisa aprender, né? A humanidade precisa aprender a trocar esse julgamento por perguntas, por entendimento. As pessoas recebem e respondem às situações de forma diferente. E o home office tem potencializado muito tudo isso, né? Ele veio para ficar e a gente precisa entender que antes as empresas nem falavam e hoje mais de 70% das empresas que entraram em home office falam em mantê-lo. Só que tem aumentado muito o burnout, as pessoas não têm percebido. As pessoas estão adoecendo porque não estão sabendo lidar, elas não estavam preparadas para este momento. Então, se a gente já dizia que a depressão ia ser a doença do século até 2030, a depressão e o burnout seriam a doença que seria mais incapacitante nas pessoas, e agora, dessa forma desordenada como chegou, e as pessoas não percebendo e não parando para pensar o que está acontecendo com a sua rotina. Então, isso tende, na minha opinião, a se agravar. Sem dúvida. E quais são os tratamentos, né, André, que a gente tem atualmente aí para essa síndrome? Seriam sessões terapêuticas? O uso de medicamentos também costuma ser indicado? Depende do estágio, né? Eu tenho, por exemplo, clientes que entraram agora no burnout e que só as terapias, né? Ou seja, qual a diferença da terapia para a psiquiatria, né? Que a psiquiatria pode entrar com medicamento também. E que a pessoa entrou num definhamento, num sentimento de incapacidade tão grande que o processo terapêutico por si só estava colocando a pessoa em definhamento. Então, teve que entrar com o psiquiatra e o conjunto desses dois tratamentos é que normalmente trazem o sucesso. Porque não existe droga que vai te salvar para o resto da vida, porque isso gera dependência. Então, você tem que cuidar do interno e cuidar do externo. Então, muitas vezes, a associação desses dois profissionais, né, é uma indicação correta, não é sempre que você tem que tomar a medicação. A terapia, muitas vezes, se está no estágio inicial ou até entrando no intermediário, às vezes você consegue regredir, mas nem sempre isso é capaz, né? E se não é, você tem que fazer uma indicação e aí o psiquiatra ele te acompanha junto e aí esse médico junto com esse terapeuta ele vai fazer com que você se cuide. Mas tem hábitos extremamente saudáveis que a gente pode começar a tratar o burnout no estágio inicial até em casa. Por exemplo, não trabalhando 100% do tempo, dividindo a sua roda da vida entre família, hobbies, diversão, saúde, espiritualidade é muito importante, você ter algo que você acredita, meditação é muito importante, você ter um hobby é uma coisa extremamente de lazer mesmo, né? Então, o que você gosta de fazer, você ter um esporte para você, nesse esporte também extravasar. Uma coisa que é fato, que às vezes cada vez mais a gente estuda,
é que a somatória do seu conjunto de como você vive é que vai transformar o seu corpo e a sua mente são ou não, né? A saúde você promove para si. Uma pessoa que trabalha 24 horas por dia e aí fala, depois eu vou no psiquiatra, no terapeuta, eu vou resolver. Não, porque a nossa vida ela precisa de outros campos que vão além do trabalho. Então, você fazer essa distribuição, essa reavaliação, pega um dia seu. Então, pega um dia que você tem 8, 10, 12 horas ativas. O que você fez? Se você responder, eu estou 12, 14, 16 horas trabalhando, eu vou te dizer, você é um forte candidato a ter um burnout, ou a deixar de perceber as convivências sociais, ou como você está inserido nessas condições sociais. Porque o ser humano, por si só, ele precisa ter interação com outros campos da vida, para que ele realmente tenha uma mente sã e uma vida saudável. Então, você ter um hobby, você poder ter um tempo para você, né? Você não estar servindo sempre ao outro. E pode ser que o seu tempo, você fale, eu gosto de dormir, não interessa, o que é importante para você. Mas o que interessa é que você seja importante para você, que você busque esse tempo para você. Sabe aquela história do avião? Primeiro coloque a máscara em você para depois colocar no seu filho ou na pessoa que está ao seu lado. Você não vai oferecer o que você não tem. Então, esta reflexão de você, por exemplo, mudar a rotina da sua vida, pode ser o início do seu tratamento. E se você mudar essa rotina, eu diria que você, mais de 60%, você já vai conseguir ali, principalmente estar no estado inicial, resolver muito bem. Ah, não gosto de esporte, vai caminhar. Ah, eu não gosto de caminhada, vai fazer bicicleta. Olha, eu não gosto de andar de bicicleta. Olha, vai fazer uma meditação, vai para a espiritualidade. Tem uma coisa que eu gostaria muito de falar, que é o amor. Né? As pessoas estão deixando de acreditar no amor. Né? O nosso grau de índice de natalidade diminuindo e de crença sobre os relacionamentos também. E o amor é uma força gigantesca para fazer, e o amor começa por nós. Então, primeiro eu começo a me amar para mim oferecer amor para você. Então, você desenvolver também forças como do amor, da gratidão, do perdão, né? Olha, o passado ficou para trás. Isso tudo é higiene do que você faz da sua mente sã. Então, são hábitos, eu acho que a gente pensa pouco e que a gente mudaria muito o nosso tempo e a convivência social das pessoas se nós pensássemos um pouquinho no que nós estamos oferecendo para nós. Porque reflexo disso vai ser o que eu vou oferecer para o outro. Se eu não tenho tempo para mim, provavelmente eu não estou tendo tempo para as pessoas. E as pessoas chegam e falam, eu não tenho tempo para me relacionar, eu não quero mais ter filho, eu não acredito nisso. Mas o que você dedica de tempo para acreditar em alguma coisa? Então, são esses hábitos da nossa vida que vai diminuir esse índice também da doença que a gente vem estudando tanto e falando, olha, cuidado. Porque muita coisa a gente dizia vai acontecer e agora a gente está dizendo está acontecendo, né? E isso realmente vai fazer com que a gente tenha muita gente doente oferecendo muito menos do que poderiam oferecer aí nas relações sociais e profissionais. Sem dúvida. E, Andréia, uma vez que essa síndrome, então, é diagnosticada e essa pessoa passa, então, a se tratar, ela tem condições, depois de retornar, né, às suas atividades profissionais? Normalmente, os casos, eles apresentam sucesso, né, uma vez que essa pessoa, então, passa a olhar para isso e se cuidar? 100%. Só que ele só vai se sustentar se você mudar o seu hábito de vida. Não existe remédio que te trate para a vida inteira. A gente precisa entender que o remédio é uma dependência química externa, vem de dentro para fora. Então, eu preciso tratar também de dentro, né? Ou seja, eu tenho que fazer um sucesso de dentro para fora e não só de fora para dentro, que é o que acontece com uma substância química que eu coloco como ingestão. Então, não existe substância que vai te fazer feliz para o resto da vida. Você vai ter que mudar isso. Então, o que vai fazer com que isso se sustente ao longo do tempo é a mudança de rotina da sua vida. Então, quais são as suas escolhas? O que eu escolho a partir de agora? Como eu me escolho, por exemplo, me relacionar com as pessoas? Vocês sabem que eu acho que isso eu acho que também vem de curva da maturidade, mas uma pena que a gente aprende isso, pelo menos no meu caso, tão tarde. Porque às vezes a gente se estressa com coisas tão pequenas e você fala, poxa vida, por que eu fiquei tanto tempo, tantos anos sofrendo por conta disso, ou por conta de uma coisa que uma pessoa fez para mim, ou às vezes de um relacionamento que eu tive e a gente fala aquela cicatriz é eterna, até isso, né? Então, que escolhas eu trago para minha vida agora? Então, se a gente muda as escolhas e muda a rotina,
ele se sustenta. Agora, se não, o que vai chegar? Você vai ter pico e vale todo o tempo, né? Porque não existe uma constância se você não tiver essa mudança de rotina, porque você vai voltar ao estado anterior. Então, você volta sim, existe sucesso nos tratamentos e muito próximo aí a 100%, você consegue fazer reversão, só que se você não tiver uma mudança de hábito, você volta atrás. Com o tempo, você vai voltar ao estado onde você estava. Então, ela só vai se sustentar como uma mudança de hábito e rotina na sua vida. E de interpretação também, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, eu já tenho uma aula e eu sempre começo isso. Eu costumo dizer o seguinte: mude a forma de você interpretar a sua vida, que você muda o seu tempo. Muda a forma de interpretação. Porque às vezes a gente acha que tudo que vem para nós são grandes verdades. Nem tudo que as pessoas falam ou tudo que a gente pensa, muitas vezes é alucinação. Eu criei de acordo com o que eu enxerguei, como eu pensei. Mas isso não é uma verdade absoluta. Então, se de repente a gente mudar a forma de interpretar o que a gente recebe e criar um filtro, não é tudo que eu quero que entre em mim, a gente muda a nossa vida. Mas é uma pena que a gente aprende isso tão tarde, porque a gente, às vezes, eu falo a gente, eu também, às vezes a gente passa tantos anos na vida e a gente fala, poxa, né, é como se fossem cicatrizes mesmo, né? Depois em neurociência eu fui entender que a gente chama isso de cicatrizes psicológicas e que elas realmente existem. Mas você precisa começar a tratá-las e falar, poxa, eu não quero mais isso na minha vida, isso ficou no passado. A partir do presente eu aprendi a viver de forma diferente. Seria como ressignificar a forma de você interpretar. Porque aí você vai ter duas opções, ou viver da dor ou viver do presente. Porque o passado você não vai apagar. O presente você constrói. O futuro a gente nem sabe se vai chegar. Só que as pessoas vivem do passado, desprezam e descartam o presente por um futuro que nem sempre vai acontecer. Então, eu acho que esse senso de presença, de eu acordar todos os dias e falar, eu estou acordada hoje, então eu quero que o meu dia seja um pouquinho melhor do que o ontem. O que tem causado muito burnout agora, por exemplo, na pandemia, é o excesso de comparação. Eu gostaria tanto que fosse diferente. Infelizmente, a gente não muda. A gente precisa... não é assim, esses dias teve um questionamento sério, o pessoal falou, você tem que ser conformista. Não é você ser conformista, é você ser realista. O que eu sou capaz de mudar e o que eu não sou capaz de mudar. A gente, em algumas coisas, não tem interferência. Se a gente pudesse ter, certamente a gente não estaria com esse vírus, nós não estaríamos passando por essa pandemia, não teríamos o alto índice de preconceito ou de tantas coisas que tem no mundo e que a gente não gosta e que traz tanta infelicidade e que traz tanta disparidade entre as pessoas, né? Tanto egoísmo, tanto individualismo. Então, muda a forma de você interpretar o que eu posso mudar, o que eu não posso. Agora tem uma coisa, tem uma dica, acho que principal. E aí eu vou até te perguntar, você sabe qual a única coisa que a gente muda na vida? A gente mesmo? A gente mesmo. E se cada um cuidasse do seu próprio jardim, você imagina o que seria o mundo. Estaria florido, né? Porque o problema é que a gente sempre... O mundo estaria florido. O problema é que a gente sempre tem a expectativa de que o mundo vai ser melhor ou que o outro mude. Então eu vou ter um relacionamento melhor se o outro mudar. Eu vou ser mais feliz se eu conquistar aquilo. A gente sempre quer algo que normalmente está distante do que eu tenho hoje no presente. Então esse senso de gratidão, né? Eu mudo em mim o que eu recebo, eu mudo essa interpretação de mundo para mim. E aí eu vou te dizer que o mundo vai ficar mais leve e que a gente vai conquistar muito mais coisas, porque a gente vai atrair coisas diferentes. Porque onde está tudo muito pesado, não cabe mais nada, ele já está tão pesado, sabe aquela história do camelo? Ele já está tão cheio que não cabe nada. Então, se você trouxer leveza para sua vida, certamente você vai atrair uma infinidade de coisas boas para sua vida. Com certeza, eu acho que é isso que todo mundo quer, né, André? André, eu quero agradecer muito a sua participação. Nosso tempo é curto, passa muito rápido, mas a sua mensagem foi bastante significativa e eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas aí que tiverem acesso a essa entrevista. Muito obrigada, André, pela sua participação e até a próxima.
Muito obrigado, fiquem com Deus, cuidem de vocês, que vocês estarão cuidando do mundo. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, viu? Obrigada. Bom, o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.